boa tarde, pessoal. Meu nome é Sidney Cerudo. Estamos aqui para iniciar uma matéria chamada Direito Previdenciário, né? Com a oportunidade de dar para vocês, colegas, uma melhor preparação para os concursos que virão aí em matéria de direito previdenciário, né? Eu pediria aqui para a gente vir aqui na tela. Nós temos aqui, que vocês podem observar, né, em direito previdenciário, a legislação na qual nós iremos nos deparar será a Constituição Federal, Constituição de 1988, a Lei 8.212 de 1991, essa lei a gente denomina ela de Lei do Custeio, né? Em outras palavras, como é que o sistema previdenciário é custeado, tá? E temos também a Lei 8.213. A Lei 8.213, também de 1991, é a lei que trata dos benefícios previdenciários. Ambas são de 1991. Aqui nós dividimos a matéria de acordo com as emendas do concurso. Nós temos aqui a parte da Seguridade Social, né? Onde a gente vai ver sobre o conceito, a organização e os princípios constitucionais da Seguridade Social, que estão lá estampados no artigo 194 da Constituição Federal. Depois nós vamos vir aqui para o Regime Geral da Previdência Social. Iremos falar sobre filiação, iremos falar sobre inscrição do segurado. Vamos ver também sobre as espécies de segurado, os segurados obrigatórios e os segurados facultativos, todos eles do Regime Geral da Previdência Social, né? Depois iremos ver aqui sobre a arrecadação, que seria a empresa e o empregador doméstico e seus conceitos, ou seja, toda a parte do financiamento da Seguridade Social, né? Por fim, iremos aqui para o salário de contribuição, vendo seus conceitos, aquelas parcelas que integram a o salário de contribuição e aquelas parcelas que são a exceção do salário de contribuição, tá? Dando continuidade, iremos falar também sobre as arrecadações e os recolhimentos, né? Os percentuais de cada contribuinte, né? O prazo de recolhimento, natureza jurídica e as obrigações acessórias que cada contribuinte tem com a Fazenda Pública. Dando continuidade, nós vamos para a área da Previdência, a área de benefícios, onde iremos verificar os dependentes e as suas prestações previdenciárias, né? Tais como o salário de benefício, a renda mensal inicial, o RMI, o reajustamento do valor do benefício, a data do início de benefício, data de cessação do benefício e assim por diante. Iremos também falar sobre a manutenção e perda e restabelecimento da qualidade de segurado, né? Ou seja, um segurado tem o seu prazo em que fica com a sua qualidade mantida pela Previdência Social, mas também o seu segurado, por algum motivo, pode perder essa qualidade, né? Temos também aqui, que também é cobrado em provas de concurso público, né? Teremos que falar sobre a origem e a evolução legislativa da Seguridade Social, tá? Vamos ver também sobre o seu conteúdo, sobre fontes, sobre a autonomia previdenciária, sobre a legislação, sobre a vigência, a hierarquia, suas interpretações, tá? Temos também aqui que falar sobre prescrição e decadência, quer seja na lei do custeio, quer seja na lei do benefício previdenciário, a 8.213. E também temos que falar sobre os crimes contra a Previdência Social, tá? Então é isso que nós vamos abordar em todo o nosso conteúdo que estamos aqui propostos a estudar. Bom, então, dando continuidade aqui, nós vamos falar sobre a origem da Seguridade Social, tá? Nós temos aqui que comentar que
para chegar aos dias atuais, isso tudo teve um início, tudo começou lá atrás. Então, a preocupação que nós tínhamos com o infortúnio, tá, em que nos acomete em nossa sociedade, o evento morte, o evento doença, o evento velhice, tá, ela sempre foi uma constância de preocupação em toda a nossa humanidade, não só agora, como lá no passado, em tempos remotos, tá? Então sempre foi se procurando amenizar, reduzir os efeitos dessas adversidades, tá? Então nós temos que a verdadeira proteção social, ela sempre nasceu no seio da família, tá? Logicamente que muito mais forte era no passado esse conceito de família, tá? Onde sempre os mais jovens, tá, eles tinham a incumbência de cuidar dos mais idosos, tá, que estavam sempre mais aptos para o trabalho. Essa relevância era muito bem vista, isso lá no passado, de que em tempos atuais. Né? Mas essa proteção familiar, tá, ela sempre existia, mas frequentemente era feita de modo precário, tá? Ou seja, o que acontecia relevantemente era a necessidade de ajuda de terceiros. É aí que começa o nascimento, vamos dizer assim, essa particularidade com relação a auxílio, que dentro do conceito, oportunamente, vocês vão ver, tá? Nós temos abordado isso daí, tá? Então, essa ajuda de terceiros, pela precariedade ainda que por si só da família, tá? Era muito incentivada, por mais que tardia fosse, pela igreja. Tá? Ele só veio se concretizar mesmo no século XVIII com a Lei dos Pobres, lá na Inglaterra, que posteriormente o Estado não intervia na Seguridade Social, deixava as partes intervirem nas suas relações de trabalho, tá? Então, essa incumbência de ajuste de prestação por terceiros vinha através da igreja, tá? Bom, então, esse ideal de justiça era desvinculado do Estado, pois o Estado não intervinha nesse tipo de sistema, tá? Reproduzia-se o que, então, naquela época? Uma mera característica de caridade, tá? Essa situação era muito perversa, tá? Porque era apresentado naquela época a pobreza, tá? Como algo necessário, como algo divino. Se você nascesse pobre, se você nascesse miserável, tá? Aquela condição era imposta por Deus para o pagamento dos seus pecados, vamos dizer assim, onde você teria a oportunidade de ter acesso ao céu, acesso ao paraíso, para poder ser admitido no reino de Deus. Então, era isso que era vendido naquela época. A igreja em si, ela só veio se preocupar mais fortemente com o aspecto social, foi na encíclica Rerum Novarum, tá? Foi de 1891 com o Papa Leão XIII. Com a encíclica, ela veio dar um aspecto mais social nesse sentido que eu acabo de comentar com os senhores. Né? Pois bem, o avanço dessa nossa sociedade tem privilégio de quê? Um extremo individualismo, tá? Em detrimento de quê? Da família, tá? Ou seja, incentivando pessoas a assumirem, tá? Uma vida totalmente independente, buscando somente o seu bem próprio, tá? Então isso é o que acontece em dias atuais, né? Nós temos que essa assistência espontânea, característica de terceiros, tá? Só veio surgir através de grupos de mútuo, de origem livre, sem intervenção estatal. O que faziam esses grupos? Tá? Eles visavam uma certa cotização entre eles, tá? Para cobrir determinado evento, tá? Determinado evento de velhice. Então,
se reunia grupos de pessoas e faziam uma cobertura para aquelas pessoas que estavam ali participando. Isso a gente ainda observa em dias atuais, esse tipo de situação. Nós temos aqui uma característica, tá? Logicamente, que é mais uma proteção de carga, a criação dos primeiros seguros marítimos, né? O que nós vamos na seguridade é um seguro também que nós temos para determinados eventos característicos da nossa sociedade, tá? Então, nós temos aqui, como ele tinha um evento voltado à proteção da carga, tá? Era o início de uma ideia de seguro que se vinha aprimorar em dias atuais, tá? Bom, com o tempo, né, essa assunção do Estado, essa responsabilidade tomada para si, tá? Ela veio aqui pela assistência dos desprovidos de renda, ou seja, criando um sistema securitário, tá, de cobertura para esses eventos. Tá? Uma característica, ela era coletiva, ou seja, era para todos da sociedade, e ela não tinha o elemento vontade, era o elemento compulsório que nós tínhamos nisso daí, quando começou a intervenção estatal. Tá? Bom, mas esse início é bastante visualizado, nós temos a nossa história, tá? Com a sociedade industrial, com a Revolução Industrial, na qual a classe trabalhadora que foi dizimada naquela época, ou seja, um enorme quantitativo de acidentes do trabalho, a vulnerabilidade da mão de obra infantil, o alcoolismo, tá? Essas pessoas eram automaticamente descartadas e novas pessoas eram contratadas, né? Até aí não tinha nenhum tipo de intervenção estatal. Quando se procurou, através de sindicatos, através da sociedade, tá? Essa cobrança do mínimo do Estado, é que ele começou a dar início à preparação de certas legislações, né? Então, aí nós temos meios e instrumentos legais que tentava, no mínimo, minimizar essas desigualdades sociais, né? Bom, nós temos aqui também que essas ações estatais, elas não se limitam apenas no campo da previdência social, tá? Ela se estende também proporcionando outras ações e outros segmentos, tá? Nós temos também aqui, não só no campo da previdência, a gente também tem a intervenção estatal no campo da saúde e no campo da assistência, ou seja, atender aquelas pessoas mais carentes. Bom, sendo assim, o que nós temos aqui, que esse conjunto que nós temos de previdência social, um conjunto da saúde e um conjunto da assistência, tá? Eles são garantidos a partir do artigo 194 da nossa Constituição Federal como os direitos sociais, né? Usualmente classificado como os direitos fundamentais de segunda geração, onde se preocupou com essa natureza coletiva, essa natureza de social. Tá? Essa pequena introdução que eu fiz sobre a origem da Seguridade Social é para a gente entender como era no passado, tá? Colocando a tempos atuais, né? Pois bem, dando início então, dando continuidade, sobre a origem da Seguridade Social que acabamos de ver, tá? A gente vai ter que passar sobre a evolução legislativa do Brasil, como ocorreu. Pois bem, ela também é matéria cobrada em concurso público. Uma vez ou outra, vocês vão encontrar algumas citações em provas de concurso sobre a parte da história. Nós temos aqui, tá, a evolução da proteção social no Brasil, tá? Ela assumiu aqui uma origem privada, tá? Depois nós temos aqui a formação de planos mútuos e, por fim, nós temos a intervenção estatal. Então, a gente pode começar essa evolução em 1543, que era
incumbência das Santas Casas, tá, em atender através da assistência, ou seja, era somente um segmento assistencial. Como disse, não feito pelo Estado, feito pelas Santas Casas. Em 1808, nós tivemos aqui os Montepios, tá, para a guarda do pessoal de Dom João VI, ou seja, uma organização feita de pessoas de acesso livre que se organizavam, se cotizavam, tá, para garantir determinados eventos, ou uma idade avançada, ou então o evento óbito, para garantir a sua família. Então, tudo isso poderia ser aqui no caso de Montepios, dependendo do que se fosse assegurar naquele momento, tá? Em 1835, nós tivemos aqui a criação do Mon Geral, ou seja, o Montepio Geral dos Servidores do Estado, tá? Foram Montepios abertos com ingresso de qualquer pessoa. Nesse caso, não tinha nada, não tinha finalidade lucrativa. Tivemos em 1882 o decreto 8.504, tá? Era um decreto de socorro mútuo de Marquês de Pombal, tá? Ou seja, mediante um pagamento de uma mensalidade, aqueles sócios, tá, estavam garantidos, quando necessitado, do auxílio de doença, ou seja, quando estivessem enfermos, tá? Em 1888, nós tivemos o decreto 9.912, que previa, no caso, o monopólio dos Correios, onde regulou a aposentadoria a seus empregados por idade ou por invalidez, esses dois tipos de aposentadoria. Aqui vocês observam que aqui nós temos o nascimento de previdência, mas dentro do segmento de empresa, nascendo aqui primeiramente com os Correios. Em 1892, nós temos o decreto 127, que foi instituído aos operários da Marinha a aposentadoria por idade e a aposentadoria por invalidez. Na Constituição Federal de 1891, a nossa segunda Constituição, foi a primeira Constituição em que conteve a expressão aposentadoria. Mas essa Constituição previa somente aos funcionários públicos e no evento invalidez. Os demais trabalhadores não possuíam qualquer tipo de proteção, tá? E essas regras eram custeadas integralmente pelo Estado. Hoje não, hoje nós temos o custeio do Estado e temos o custeio direto, ao qual a gente denomina nós, trabalhadores, as empresas e assim por diante, tá? Em 1919, nós temos o Decreto Legislativo 3.724, que criou o Seguro Acidente do Trabalho, tá? Era uma obrigação do empregador custear essa indenização, ou seja, era um valor fixo, um valor único, quando acontecia esse evento acidente do trabalho para os seus empregados, tá? Isso só não era coberto em caso de força maior ou por dolo da própria vítima ou por estranho. Bom, agora em 1923, o Decreto Legislativo 4.682, e decorem ele que isso pode ser matéria de prova, tá? É a Lei Eloy Chaves, né? Isso aí, se vocês forem consultar, sempre vai ter uma pergunta de história, talvez, sobre isso, tá? Ela é conhecida como o marco inicial da Previdência Social, tá? Ela determinava a criação de caixas de aposentadorias e pensões para ferroviários por empresa, tá? Então, o Estado apenas determinou sua criação e o seu funcionamento. A responsabilidade, a manutenção e a administração do sistema ficava a cargo de seus empregadores, tá?
Posteriormente, isso foi estendido a outras classes de trabalhadores, como os trabalhadores portuários e marítimos, trabalhadores dos serviços telegráficos e radiotelegráficos. Não é por menos que o Decreto Legislativo 4.682, de 24 de janeiro de 1923, o Dia da Previdência Social é o dia 24 de janeiro. Bom, com a Revolução de 1930, o governo Getúlio Vargas, o sistema previdenciário deixou de ser organizado por empresa em caixas de aposentadorias e pensões e passou a ser aglutinado por profissão. Como eu disse, tinha o dos Correios, tinha os dos ferroviários, então passou-se a deixar de existir isso e passou a ser por categoria profissional, criando o Instituto de Aposentadoria e Pensão, IAP. E em 1933, nós temos, através do Decreto 22.872, criado o IAP dos Marítimos, o IAPM, concedido ao pessoal da Marinha Mercante Nacional e classes anexas o benefício de aposentadoria e o benefício de pensão. Posteriormente, nós temos criação de vários outros institutos, como o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários, Instituto de Aposentadoria de Pensão dos Comerciários, como vocês estão vendo, por profissão, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Estivadores e Transportadores de Carga e o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Ferroviários e Empregados em Serviço Público. Em 1938, com o Decreto-Lei 288, foi criado o Instituto de Previdência à Assistência dos Servidores do Estado, o IPASE. Foi tido uma organização diferenciada e direcionava somente a servidores públicos. Posteriormente, ele foi extinto no ano de 1977. A Constituição de 1934, ela foi a primeira Constituição a estabelecer a forma tríplice de fonte de custeio da Previdência, ou seja, o Estado contribui para uma parcela da Previdência, para a Seguridade, o empregador contribui com uma parcela para a Seguridade e o empregado contribui com a sua parcela para a Seguridade. Em 1937, não trouxemos novidade na Constituição, apenas usava o sinônimo, não se usava naquela época Previdência Social e passou-se a usar Seguro Social. Em 1960, com a Lei 3.807, criou-se a Lei Orgânica da Previdência Social, a LOPS, onde houve uma unificação de todo o sistema legislativo securitário. Em 1963, a Lei 4.214 instituiu o FUNRural, o Fundo de Assistência à Previdência do Trabalhador Rural. A Constituição de 46, posteriormente alterada em 1965, através de sua emenda complementar, proibiu a prestação de benefício sem fonte de custeio, ou seja, ele não se podia criar mais nenhum benefício se não tivesse a correspondente fonte de custeio para o respectivo benefício. Em 1966, o Decreto-Lei 72 criou o Instituto Nacional da Previdência Social, o INPS, que ele unificou todos os IAPs que nós vimos anteriormente. A Constituição de 67, ela previu, no caso, o seguro-desemprego. Em 1967, a Lei 5.316 integrou o seguro-acidente do trabalho, ou seja,
como ele era a parte da Previdência Social, ele ficou integrado à Previdência Social. Em 1971, nós temos a Lei Complementar número 11, onde criou o Pró-Rural, o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, onde tinha uma natureza assistencial, cujo princípio era o benefício, era a aposentadoria por velhice após 65 anos de idade, que seria o equivalente a 50% do salário mínimo. Em 1977, a Lei 6.439 instituiu um SINPAS, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, onde buscou organizar e reorganizar a Previdência Social. Ela agregava diversas entidades, como o Instituto Nacional da Previdência Social, o INPS, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência, o INAMPS, Fundação de Legião Brasileira de Assistência, a LBA, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, FUNABEM, o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, o IAPAS, a Dataprev, empresa de processamento de dados, e a Central de Medicamento. Tudo isso procurou ser feito através do SINPAS. Em 1976, nós temos o Decreto 77.077, tá? Onde nós tivemos a consolidação das leis da Previdência Social, que posteriormente foi regulado através do Decreto 89.302, e deixou de ser aplicado em 1991 com a Lei 8.212 e com a Lei 8.213, que é a matéria objeto do nosso estudo. Tá? Em 1988, tá, foi quando, com a Constituição de 88, tá, tratou-se pela primeira vez da Seguridade Social, como um conjunto de ações integradas, tá, não só do Estado, mas também da sociedade, na área da saúde, na área da assistência social e na área da previdência social. E em 1991, nós tivemos a Lei 8.212 e a Lei 8.213. Quero agradecer esse nosso primeiro encontro. Aqui nós vimos um pouco da história da Seguridade Social e, posteriormente, a evolução legislativa dentro do Brasil. Até o próximo encontro. Muito obrigado.